Fala, pessoal! Olha só, estamos aqui de volta e hoje aqui, tá, pessoal, eu vou fazer um apêndice ali da aula um que a gente falou aí sobre como tá fazendo aí para você operar dentro do mercado, né, como é que você tem que buscar a corretora, abrir sua conta. E hoje nesse apêndice eu quero falar sobre as plataformas, né, em especial a plataforma que a gente mais utiliza dentro do mercado, o Profit Chart. Também eu vou estar mostrando ali para vocês, tá? O TradingView, que eu também uso bastante, e como que você pode configurar ele, como que funciona aí a análise dentro do gráfico ali, como que você vai deixar configurado para você poder aí acompanhar a gente durante esse nosso curso de verão, né? Então aqui vamos dar o início nesse curso de verão, nessa aula aqui de apêndice, tá? É um curso que eu estou promovendo aí para vocês, para que você possa sair do zero e conseguir se tornar aí um day trader dentro do mercado financeiro. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, tá? Vou compartilhar a tela aqui junto com vocês, né? Então, tela compartilhada. Veja só, se você for lá no site da Nelogica, né? Nelogica é a que a gente está utilizando. Então, chegou no site da Nelogica, né? Você tem aqui o Profit, né? Então, conheça o Profit. E ele vai estar colocando aqui para você fazer um teste gratuito. Essa é a plataforma aqui, o Profit Chart. Você faz o download, tá? E depois você vai ver que é legal porque dá para linkar ela na corretora que você escolher aí, tá abrindo a sua conta, né? Então as corretoras também oferecem ele para você, ok? Então você baixa a plataforma ou baixa direto ali, tá, pessoal? Pela sua própria corretora. E aí você já vai lidar aí com o Profit, né? Então aqui eu tô com ele, o Profit Pro, ok? Então instalou o Profit, tá lá o Profit Chart, tá? Você vai ver que tem a abinha ali de negociação, onde você consegue linkar a sua conta da corretora, ok? Esse daqui é o Profit que eu tô aí com uma versão que é para justamente educacional, tá? Depois eu mostro aí o outro Profit, que é o Profit que eu utilizo ali, onde eu faço as minhas operações. Mas vamos lá. Então, pô, cheguei no Profit aqui. Vocês vão ver que o Profit ele vai vir com esse layout, né? Então, você tem o xizinho aqui, ó, né? Então, vamos supor, vamos apagar tudo para a gente trazer a ele aí do jeito que a gente quer. Então, eu apaguei aqui tudo para deixar ele desse início, tá? Então, aqui, desse lado aqui do Profit, nós temos aqui a nossa barra de ferramentas de análise técnica, que são ali para fazer os estudos. E aqui em cima nós temos o menu de opções e algumas outras coisas a mais aqui dentro do Profit, certo? Então, vamos supor, eu quero inserir um gráfico, tá? Então, eu quero colocar um gráfico nele. Eu venho aqui em cima, ó, eu vou em janela e eu coloco aqui, nova janela. Ele automaticamente já vai abrir um gráfico aqui para mim, certo? Primeiramente, esse gráfico, ele deve vir não mostrando muita coisa para você, né? Então, deve vir um gráfico assim, nesse sentido, ok? Nesse gráfico aqui, como vocês estão vendo, eu estou usando um gráfico de linha, tá? Mas eu consigo mudar isso. É só eu ir ali nos inputs, eu consigo mudar e fazer essas mudanças dentro do nosso gráfico, ok? Então, tem tudo aqui para você estar mexendo nele e mudando, tá legal? Então, aqui, pessoal, ó, eu vou mudar aqui, ó. Aqui em cima, então, tem essa abinha onde tem a lupa, tem mais, tem menos, e tem aqui, ó, tipo de gráfico. Então, tipo de gráfico, eu posso escolher qual gráfico eu quero utilizar. A gente vai utilizar o gráfico Candlestick, que vai estar mostrando para a gente, a cada cotação dela, um Candlestick. Então, ou seja, aqui, ó, cada barrinha dessa é um candlestick que representa um dia de negociação do ativo que eu estou vendo em específico. Tá legal? É só você mudar aqui, se você quiser colocar, por exemplo, eu quero um gráfico de barra, eu posso mudar também. O gráfico de barra, depois eu explico para vocês, mas cada barra também representaria um dia. E o gráfico de linha, né, que seria um gráfico que é o que eu encontro, por exemplo, no Google, tá? A cada preço de fechamento, ele forma aqui a linha. Só que ele é um gráfico vazio, né? Eu não consigo enxergar muito aqui, ter muita percepção do que está acontecendo, tá vendo? Dá para saber, né? Quando eu coloco o gráfico de candlestick, tá? Eu tenho mais informações, como, por exemplo, o tamanho do candle, que é o tamanho
onde ele abriu, aonde ele fechou, né? Qual foi o ponto de máxima que ele chegou, o ponto de mínima, né? Então eu tenho mais informações dentro dele. Então a gente vai utilizar o gráfico de candlestick, ok? Uma vez colocado o gráfico, tá? Se você estiver acompanhando aqui, você consegue aqui, ó, em ferramentas, você vai em configurações. Chegando aqui em configurações, você tem algumas coisas que você pode mudar do teu gráfico, por exemplo, a aparência, tá? O fundo do gráfico que ele vai trazer para você, ele vai estar naquela cor aqui, ó. Como vocês podem ver, essa cor aqui, mas em azul, né? Eu não gosto muito dessa cor, então eu customizei ele aqui para um cinzazinho. Então eu fui lá, customizei e coloquei essa cor para mim. O fundo da escala, então eu consigo ir mexendo tudo aqui, ó, tá? O gráfico também, ele mostra para você o que a gente chama de grid vertical e grid horizontal. Eu gosto de deixar desabilitado o grid horizontal. O grid horizontal, né, quando você coloca no teu gráfico, eu vejo que ele polui um pouco a situação do gráfico, porque ficam aquelas linhas passadas aqui dentro do gráfico, como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo que fica essas linhas tracejadas, ó? É o grid, né, que a gente está falando, essas linhas tracejadas no fundo. Então, o grid horizontal é essa daqui, o grid vertical é essa. Eu gosto de deixar ele mais limpo, eu prefiro. Então, é lá nas ferramentas que você vai estar mexendo nisso. Você vai estar deixando ele um pouquinho mais limpo, né? Então, eu gosto de deixar o grid vertical apenas. Por que eu gosto de deixar o grid vertical? Porque o grid vertical, ele meio que vai estar colocando aqui nesse gráfico aqui, ele está bem apagadinho, não dá para você ver muito, tá? Mas ele vai colocar para você essa linha tracejadinha que está aqui, ó. E essa linha tracejadinha no day trade é legal porque ela vai mostrar a quebra de um dia para o outro, né? Então, ó, quebrou de um dia para o outro, é outro. A gente tem ali um grid para separar isso, né? Então, quando eu estou acompanhando o gráfico, eu gosto de deixar apenas o grid vertical. E aí você tem a escala do gráfico, que é o que está aparecendo aqui o preço, porque no gráfico nós temos aqui o preço e o tempo. Se você coloca uma escala aritmética, ele sempre vai estar nos números aritméticos. Então, por exemplo, de 5 em 5, ele vai estar mostrando aqui a mesma escala. Eu gosto de deixar a escala em log. Por que a escala log? Porque quando eu olho para o gráfico aqui, talvez aqui nesse gráfico eu não tenha tanto essa percepção. Mas quando eu olho para um gráfico um pouco mais longo, o que eu tenho que entender é que a oscilação de preço aqui embaixo, representando, por exemplo, 0,5%, é diferente quando você fala 0,5%, tá? De um gráfico que está sendo cotado a 48,81, né? 4.881. É diferente 0,5% de 4.881 do que 0,5% aqui em cima de 4.970. É diferente, tá? Então, o espaço do candle é diferente. Então, por isso que eu gosto de usar a escala log, porque aí ela vai fazer essa transição aqui para você e vai ficar de uma maneira mais até harmônica dentro do teu gráfico. Então, eu prefiro nesse formato, tá? Eu acho que fica melhor para quando a gente está analisando aí no dia a dia, ok? Então, eu gosto de deixar ali a escala log. E é totalmente normal a utilização de uma escala log dentro do mercado financeiro aí para análise técnica clássica, ok? Eu gosto de deixar o mais possível o gráfico limpo, como vocês podem ver, então eu consigo mexer tudo aqui, tá? Você pode usar um tema claro ou um tema escuro, estou usando um tema claro. A barra de ferramenta, né, que é o que aparece aqui em cima, então o que eu quero que apareça, tá? Eu posso mudar isso aqui, eu posso soltar. Eu tenho aqui, né, para fazer alguns ajustes dentro dos gráficos, então esses são os ajustes que eu estou utilizando, tá, dentro do meu gráfico. Normalmente ele já vem como padrão, mas se você quiser mudar alguma coisa, você vem aqui, muda e vai inserindo o que você quiser dentro dele. Ele tem também alguns ajustes aqui para os indicadores, então ele já vem como padrão, tá? Então, o indicador IFR, o padrão é o período 14, ele já vem ali certinho, então eu não preciso ficar mexendo muito. O MACD também, ele já vem certinho, que aí quando eu começar a inserir isso, isso já vai estar aparecendo.
Eu gosto de calcular o volume em quantidade, ele já vai estar aparecendo para mim. Aqui eu posso personalizar a minha barra de estudos, que é essa barra que está aqui do lado, ó, tá? Do lado direito. Né? Então, o que eu quero que apareça nela, ali em primeira mão. Então, eu gosto da linha de resistência, que é essa linha aqui, de resistência. O segmento aqui da reta, que é para traçar a linha de tendência de alta, a linha de tendência de baixa. O preço de Fibonacci, projeção de Fibonacci, uma figura de retângulo, uma linha aqui que ela é automática e ela estende para saber uma linha de tendência mais longa, um triângulo e um canal. São os que eu gosto de deixar ali próximo, né? Para eu poder já olhar e já poder estar trabalhando. E o texto, caso eu queira escrever alguma coisa. Mas aí tem todos esses outros estudos disponíveis além desses que eu passei para vocês, tá? São estudos ali que podem te ajudar dentro do mercado. E nós temos também o Fibonacci. E aí no Fibonacci aqui, eu gosto de deixar no preço de Fibonacci, eu deixo o nível 0, 38,2, 50, 61,8, 100%. E na projeção eu gosto de deixar 0, 61,8, 100% e 161%. E eu gosto que a posição do texto na linha apareça do lado esquerdo, como está aqui, ó, não do lado direito, porque do lado direito eu quero ver o preço ali do ativo. Tá legal? Então, tem essas ferramentas aí, tem esses ajustes que você pode estar fazendo. Tem vários outros ajustes, tá? Como teclas de atalho para quem for operar, notificações, enfim. Mas tudo você vai mexer por aqui, ok? Quando você tiver, então, com o seu gráfico, deixa ele de uma maneira bem harmônica para você poder estar operando no dia a dia, tá? Aqui vocês vão ver que tem essa mãozinha, tá? O modo mão, ele é legal porque você, quando uma vez selecionado, você pode arrastar o gráfico, ó, no modo mão, coisa que se tiver fora do modo mão, ele vai calcular, tá vendo? Ele tem uma régua aqui, ó. Isso aqui é a régua que a gente fala, que aí ela pode calcular. Então, eu quero ver quanto oscilou aqui, ó. Eu calculo aqui, ó. Ele fala para mim a variação do ponto 1 ao ponto 2 e o intervalo de tempo, ó. Quantos candlesticks eu estou vendo aqui. É a régua de informação que a gente chama. Então, por isso que eu gosto, muitas vezes eu vou alternando. Então, se eu não quero que apareça isso, eu coloco a mão, que aí eu posso arrastar. Se eu tirar a mão, ele vai simplesmente mostrar a régua, ok? Ele tem esse ímã. Esse ímã é legal para você fazer ali os seus estudos técnicos e ele já colocar esses estudos, tá? Ali no ponto, por exemplo, de resistência ou de suporte. Então, aqui, ó, é a linha de resistência ou suporte, tanto faz. Se eu pegar essa linha e vir aqui no gráfico, ela entra em qualquer ponto, tá vendo? Se eu quero uma precisão dela, eu aperto esse ímã. E aí eu aperto aqui a resistência. Então, por exemplo, eu quero botar aqui nesse topo. Ó, apertei, ele já vai automático ali. E aí ele dá exatamente onde ela está. Então, isso traz para mim uma precisão. E isso é muito bom, tá? Então, eu gosto dessa precisão. Ela tem um outro botão aqui que é importante, que é esse botão aqui, ó, que parece um reloginho. Isso daqui, ele fala que o estudo ele pode aparecer em qualquer intervalo ou no intervalo atual. O que seria isso? Aqui eu estou olhando um gráfico de 5 minutos. Mas eu poderia estar olhando um gráfico, eu posso mudar aqui, ó, com outro intervalo de tempo. O que significa? Cada candlestick desse são 5 minutos dentro do mercado, equivalem a 5 minutos. Se eu quiser olhar, por exemplo, a cada 1 minuto, então a cada 1 minuto eu tenho um candlestick. Se eu quiser olhar no intervalo de tempo de cada dia desse é um candlestick. Então, são os intervalos de tempo que eu tenho dentro do gráfico para acompanhar. Se eu mudar aqui nesse reloginho, então, por exemplo, eu quero colocar um estudo apenas no intervalo atual. Eu quero colocar aqui uma linha, tá? De resistência nesse topo, ó. Então, eu estabeleci ele. Só que aqui, ó, eu fiz a definição para ela aparecer apenas no intervalo atual. Então, se eu for no intervalo de 15 minutos, ela não vai aparecer. Agora, se eu mudar aqui, tá? E colocar para aparecer em qualquer intervalo e eu colocar uma linha aqui em cima, ó, ela tem que aparecer, por exemplo, se eu for para os 5 minutos, ela tem que estar lá, a linha. Então, vamos ver se ela está lá. Ela está aqui.
ela vai aparecer em qualquer time frame, porque eu pedi para ela aparecer em qualquer time frame, tá? Então, é isso que vai mudar quando você estiver fazendo aí a sua análise. Então, aqui eu gosto de deixar para aparecer em qualquer time frame. E tem um outro que é layout, né? Que eu posso construir aqui vários layouts. Como vocês podem ver, eu tenho vários layouts aqui embaixo, ó. Vários layouts que eu deixo. Para quê? Para poder fazer estudos diferentes. Então, eu tenho um layout que eu tenho um indicador que é o MACD. Então, aqui eu tenho um estudo. E aí, para ele, eu quero que seja um estudo específico dele. Então, eu não quero que apareça esse estudo no meu layout de volatilidade, porque esse aqui é outro layout que eu quero ver o gráfico. Então, aqui são os layouts. E aí, eu posso sempre aqui colocar um novo layout e personalizar ele como eu quiser, né? Então, eu quero colocar várias coisas nesse layout. É só eu vir aqui, então eu vou personalizar. Então, eu vou botar aqui, ó, layout novo. Vou colocar aqui, ó, curso verão, tá? Então, ele abre um layout limpo. Então, vamos supor, eu quero inserir aqui nesse layout uma média móvel. A gente vai ver depois a média móvel ali, como é que funciona. Então, eu clico com o botão direito, eu vou aqui inserir indicador, e aí eu busco por ele aqui, ó, média móvel. E aí eu vou lá e posso inserir no gráfico ou aqui onde está os candlesticks ou num layout, numa janela separada. Não, eu quero que venha aqui, porque eu quero calcular ele ali. Aí ele vai perguntar para mim, qual é o número de períodos da média que você quer que coloque? Média móvel, basicamente, ela pega o preço de fechamento e ela calcula a média. Então, a média móvel, por exemplo, dos últimos 10 fechamentos, ela pega os últimos 10 fechamentos, soma ele e divide por 10. A gente usa muito a média móvel de 20, dos últimos 20 fechamentos, porque é muito comum, por causa do gráfico aí, representar os últimos fechamentos, o período basicamente de um mês. Eu vou inserir, ele já vai estar aqui no gráfico para mim. Muito bacana. Eu quero inserir, por exemplo, um volume, que eu quero ver o volume que está sendo negociado a cada dia dentro do mercado. Eu clico com o botão direito, eu vou aqui inserir indicador e eu busco por volume, tá? Então aí eu tenho volume financeiro, volume profile e volume quantidade. Então, por exemplo, eu quero saber qual foi o volume financeiro negociado. Aí eu vou lá, coloco para inserir na janela e tá lá, ele aparece para mim. Esse é o volume financeiro do dia, tá? Então, ele já mostra qual foi o volume, aí eu posso fazer um comparativo. Por exemplo, pô, esse dia aqui o volume foi fraco, esse dia o volume foi forte. Eu posso fazer esse comparativo, tá? Então isso é bem interessante. Quero tirar o volume, não quero mais ele. A hora que eu passar por aqui, eu posso vir aqui, ó, simplesmente e apagar ele e colocar outra informação. Quero colocar um outro indicador. Eu venho aqui, inserir indicador e eu busco. Então, por exemplo, qual indicador você quer colocar? Eu gosto do IFR. É um indicador muito utilizado dentro do mercado. Em inglês, você vai ver por RSI, que é o índice de força relativo. Tá? Coloquei aqui, vou inserir na janela. Pronto, já aparece aqui embaixo e eu posso personalizar ele como eu quero. Não quero mais ver ele. Vou lá e apago ele. Quero colocar outros indicadores. Tudo que você quiser colocar, você vem aqui. Veja a quantidade de indicadores que existem dentro do mercado, tá? Nem todos eles você precisa usar, ok? Você precisa usar aqueles que você aprender, se adaptar e achar melhor no seu dia a dia, tá legal? Todos esses indicadores estão disponíveis. Inclusive, eu tenho um indicador que aí é um indicador que o Lucas Albuquerque criou, que é com base no que eu ensino os alunos sobre volatilidade histórica, que chama bandas Pisani. Então, se você quiser inserir no teu gráfico, essa bandas Pisani, você busca aqui nos indicadores extra. E tem também o risco Pisani, que calcula o risco. Esses indicadores, para você colocar no teu gráfico, você tem que vir aqui em ajuda, e aí você vai aqui no Elo Store. Uma vez que abrir aqui a Nelo Store, isso aqui é a loja da Nelógica. Você busca aqui em cima. Então, eu quero as bandas Pisani que você está falando. Você buscou aqui Pisani, ele já vai mostrar para você. Uma vez que você vier e apertar para contratar, ela é gratuita, ela já vai aparecer ali para você clicando com o botão direito e botando aqui para inserir no indicador, tá? Existe também modos dentro dela de coloração.
Então, por exemplo, a gente conhece ali o Tabajara. Para eu inserir o Tabajara, eu clico com o botão direito em cima do candle e coloco inserir regra de coloração. E aí eu vou aqui em mais e eu busco todas essas regras que existem para colorir o gráfico, os candlesticks. No caso aqui existe o Tabajara, tá? Então eu posso estar colocando aí também, ok? Dentro do meu gráfico. Quero deixar um gráfico, então, um pouquinho mais limpo dentro dela. Então, eu tenho, né, um layout, que aqui eu coloquei o layout limpo, né? Então, eu deixo sem nada só para ver os candlesticks. Quero deixar um gráfico com alguma outra coisa, como, por exemplo, uma banda de Bollinger. Eu deixo aqui e ele vai aparecer uma banda de Bollinger. Quero deixar outro tipo de layout, de repente, aqui que eu uso para day trade. Esse layout que eu uso para day trade, eu gosto de deixar a média móvel de 200 períodos e a média móvel de 20. Então, eu vou lá, clico com o botão direito, inserir indicador, e eu busco pela média móvel, e aí eu coloco a média móvel de 200 períodos. Eu gosto de deixar essa média móvel de 200 períodos de maneira aqui aritmética, né? Porque eu posso fazer o cálculo da média exponencial, eu posso fazer o cálculo da média exponencial, ponderada, né? Eu gosto de deixar aritmética no período 200. E aqui eu posso mexer na aparência dela, eu gosto de deixar ela nessa cor fúcsia, ok? E aí eu deixo com uma espessura um pouquinho maior para poder enxergar o gráfico. A média móvel de 20 também eu uso ela de maneira aritmética. E aí eu consigo colocar aqui 20 aritmética, eu gosto de deixar ela em azul com espessura 3. Gosto de deixar também aqui uma média móvel mais curtinha para fazer trailing stop, que eu vou ensinar o que é o trailing stop. Eu vou lá, eu gosto de deixar 9 aritmética. Eu poderia deixar ela exponencial, que seria o mais utilizado dentro do mercado, mas aqui eu vou deixar mesmo aritmética. E eu deixo ela lá para colocar dentro do mercado, porque eu tenho todos os backtests já feitos dessa forma, tá? Então, aqui tem o gráfico, certo? Então, quando eu deixar ele nesse modo, né, sem a mão, ele aparece a régua. Eu posso deixar no modo cruz, que aí ele bota aqui a cruzinha para eu poder ver o que está em cima e o que está embaixo no mesmo período de tempo, ó, tá? Então, isso facilita, às vezes, para eu enxergar. Aqui em cima, tá? Essas informações, elas são interessantes porque, por exemplo, eu quero saber dentro do gráfico, tá legal? Nesse candlestick aqui, ó, 221, eu quero saber qual foi o preço de abertura, de máxima, de mínimo e de fechamento. Aqui em cima ele mostra nessas informações, ó. Eu passo ela lá em cima, ela já mostra. Passei para o outro, ela mostra do outro. E ela mostra assim, isso é bom para eu fazer um cálculo de risco e etc. Aqui eu tenho a linha de resistência, que eu coloco no gráfico para marcar onde é um suporte, onde é uma resistência. Então, é essa linha aqui. Eu tenho também dentro do gráfico a linha de tendência, que é essa de baixo, que aí eu quero, por exemplo, eu quero traçar aqui uma linha aqui, ó, nesse movimento. Eu posso traçar ela, tá? Aqui ela está com ímã. Posso tirar o ímã aqui, ó, e eu quero traçar, porque eu quero ver que aqui, ó, ela subiu nesse movimento, então eu quero botar essa linha para entender essa movimentação de alta. Eu posso colocar, a gente chama isso de linha de tendência de alta. Então, linha de tendência de alta, eu pego o fundo do gráfico e eu encontro, por exemplo, o último fundo que ela bateu. Então, aqui eu tenho uma linha de tendência de alta. Eu quero uma linha de tendência de baixa. Então, eu pego o topo dela, puxo para o lado direito e desço até encontrar o próximo topo que vai bater ali, ó. Então, ele bateu aqui, ó. Esse foi o topo que bateu. Então, significa que agora ela rompeu essa linha, tá legal? Linha de tendência. O Fibonacci, que aí eu tenho o Fibonacci de retração, que aí eu quero saber, ó, desse movimento todo, quais são os pontos de retração? São esses pontos aqui, ó, tá? De Fibonacci, que aí eu vou explicar na outra aula para vocês. O de expansão, então, por exemplo, eu vi esse pivô, eu quero projetar esse pivô. Eu tenho o Fibonacci de expansão. Eu tenho aqui o quadrado, né? O quadrado não, um retângulo, né? Pode ser um quadrado também. Mas por exemplo, eu estou vendo um caixote, ó. Então o mercado está travado. Quero
colocar aqui para eu identificar ele travado. Ele tem aqui também. Eu tenho o triângulo, né? Então, de repente, eu quero fazer um apontamento. Tipo, ó, eu estou apontando aqui. Na verdade, isso seria para eu colocar dentro dela, né? Então, por exemplo, eu quero ver se o mercado aqui tem um movimento assim, simétrico e etc., formando um triângulo e etc., eu posso colocar até tentar achar esse tipo de figura, ok? Essa linha aqui, ela é igual à linha de tendência, só que ela expande ali para sempre, na frente, ó. Então, ela fica ali para sempre, para eu poder ter ela. Porque às vezes eu quero pegar uma análise mais antiga, né? Então, aqui maior, ó, eu posso colocar aqui, ó, esse tipo de análise, ó. Então, eu sei ó, que o dólar aqui, ó, ele tem essa tendência de ir caindo, tá? Então, é isso que ela vai me ajudar. Isso é uma linha de tendência de baixa, ok? O canal, normalmente os ativos podem se desenvolver em canais, ó. Então, ele traça a linha, tracei a linha de tendência aqui de baixa. E aí eu posso encontrar a linha inferior. Então, encontrei o inferior, aí eu vejo que tem semelhança. Ó. Bateu aqui, aqui bateu duas vezes também, aqui bateu o topo duas vezes, três. Ou seja, ele vem caindo nessa linha de tendência. Isso também é bem interessante, tá? São as formas que eu tenho aí de fazer os meus estudos. E aqui um texto que eu posso estar colocando, escrevendo alguma coisa dentro do gráfico. Uma outra coisa importante é que se eu for aqui em exibir, tá? Ele tem essa abinha aqui, dividendos, juros e bonificações, splits e grupamento. Aqui eu estou falando de um mercado futuro. E esse gráfico é um gráfico que a gente chama de contínuo. O que é um gráfico contínuo? O mercado futuro ele tem vencimentos. Então, o fato dele ter vencimento, a cada contrato que vence, o gráfico dele morre. Então, esse é o contrato atual. Vai chegar no final desse mês, ele vai morrer. E aí vai passar o novo gráfico, que já é o WDOG24, a gente viu na aula anterior. E aí, um gráfico eu posso ir emendando com o outro. E a plataforma faz isso, e ela chama de gráfico contínuo, que aí, no caso, é dado pela sigla ali WDO-FUT. E ela fez o quê? Ela emendou um gráfico no outro. Se eu quiser ver esse gráfico aos preços reais, eu tenho que tirar aqui os dividendos e eu tenho que tirar aqui os splits e grupamentos. Nesse caso, eu estou vendo um gráfico em preço real. Esse foi o preço real que ela atingiu. Tá? Então, qual foi o preço do dólar em determinado período do tempo? Esse gráfico vai mostrar o preço real. Quando eu coloco aqui splits e grupamento, ele vai fazer uma correção dentro do gráfico. Então, o que ele está fazendo dessa correção? Ele está colocando aí os juros, porque cada contrato futuro tem juros embutido. Então, isso significa que o dólar, se eu corrigisse a juros, é como se em 2020 ele fosse o equivalente hoje a R$ 7. É isso que ele está falando. Mas o dólar ele nunca foi a R$ 7. Mas seria o equivalente. Então, o gráfico ele consegue fazer esses ajustes para você. Então, é através aqui desses botões. Eu gosto de deixar esses botões ativos. Por que eu gosto de deixar esses botões ativados aqui dentro do gráfico? No caso do mercado futuro, não é muito bom. Mas quando a gente pega o mercado de ações, por exemplo, o Itaú. O Itaú ele é um banco que paga muito dividendo e quando ele chega a um determinado preço, ele costuma ter o que a gente chama split. O que é split? A ação fica muito cara, ao invés de você ter uma ação a R$ 30, ele te dá duas ações e coloca o preço dela a 15. E isso é uma estratégia que a Bolsa faz para sempre estar buscando crescimento. Porque se a ação vai ficando muito cara, o pessoal olha para isso, o investidor, e olha e fala, putz, está muito caro. Então ele quebra, ele dá mais liquidez e atrai mais investidores, porque aí não fica tão caro e fica mais papéis em circulação, gerando mais liquidez para o ativo. Então é uma puta estratégia fazer isso. E existe o movimento reverso também, que quando a ação está muito barata, ela costuma fazer esse movimento reverso. Né? Então a ação ficou muito barata, eles fazem um movimento reverso para poder corrigir. Quando você deixar os dividendos, splits e grupamento, ele já vai mostrar isso corrigido pela inflação. Então, você vai ver crescimento. Se você tirar isso, ele não vai corrigir o gráfico.
E aí esse gráfico vai ter uma outra aparência. Por quê? Porque em 2004, as ações do Itaú, elas estavam ali a R$ 500. Ela teve aqui um split e passou de 500 para 50. Depois ela teve outro split. Nesse meio período, ela foi pagando dividendos. Então, a impressão que dá é que ela nunca teve crescimento, porque ela sempre foi uma ação que pagou muitos dividendos. E eles sempre tentaram deixar estrategicamente a ação por volta de R$ 30. Então, aqui eu não consigo ver esse crescimento. Mas quando eu coloco aqui os dividendos, eu já consigo ver os ajustes, que é os dividendos que ela paga. E quando eu coloco os splits, ele tira aqui esse movimento maior, ó. Esse daqui, ó, que eu tirei só o dividendo, é o preço real que ela chegou. Ela chegou a 130, teve um split. Se eu tirar, aí ele mostra, pô, na verdade o Itaú é uma ação em ascensão dentro do mercado. Então eu gosto de deixar ele ajustado para poder ver essa situação. No mercado futuro fica um pouco estranho, mas no mercado de ações faz sentido, tá legal? Eu gosto de deixar dessa forma, ok? Aqui, pessoal, tem muita coisa que você pode configurar, né? Então, por exemplo, você vem aqui em propriedades do gráfico, eu gosto de deixar, por exemplo, o que a gente chama de exibir marca d'água, porque aí ele aparece aqui, ó, a sigla do ativo e o time frame, tá no gráfico diário. Se for para os 5 minutos, ele já põe 5 minutos. Aqui ele está muito forte, né? Então atrapalha um pouco o meu estudo do candlestick. Então eu gosto de deixar ele aqui, ó, um pouquinho mais transparente, porque aí ele vai aparecer aqui, eu sei o que eu estou falando, e eu consigo ainda fazer uma análise em cima dele, tá? E tem mais outras coisas que eu posso ir configurando aqui, como, por exemplo, exibir a sombra dos últimos candles, exibir a aba de ativos, que é essa abinha que vai aparecendo, texto na barra de título, enfim, as coisas que eu consigo configurar dentro da plataforma. Mas, em geral, essas são as configurações básicas que a gente precisa agora, tá? Aqui, quando eu clico com o botão direito que eu quero apagar meus estudos, eu venho aqui, opções de estudos, e aí eu apago meus estudos e começo todos uns estudos novos dentro do dia, ok? Então, pessoal, fica aí, tá? Esse apêndice aí para vocês colocarem na plataforma para que vocês possam acompanhar aí nas nossas próximas aulas no dia a dia aí do nosso curso de verão, beleza? Eu vou ficando por aqui, não esqueçam de deixar o seu like, super importante esse like para mim, tá, pessoal? Vocês que estão acompanhando, não esqueçam de deixar o seu like. E vamos que vamos, tem bastante coisa aí para vocês estarem vendo no dia a dia. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês.